Os pênaltis e eu não sei, eu só sei que não acabava mais. Sim. Quanto é que foi esse jogo aí, Mar? Não sei. 2-2, isso eu posso te falar. Depois acho que 8-7. Mais. 8-7. Não, foi porque o Hulk cobrou. Eu vi que o Hulk cobrou duas Porque vezes. voltou. Sim. Voltou? Voltou. Chegou o Hulk a bater de novo, o Vitinho a bater de novo. Acho que foi 8-7 nos pênaltis. Acho que foi 9-8. São tantos pênaltis, Então, né, Bruno, mas Não, chega, mas- chega num ponto que assim, eu e o Fábio, a gente tava até rindo. Porque chega num ponto... 8-7, assim, tá? 8-7. Confirmando 8-7 pro Galo nos pênaltis. Chega num ponto dos pênaltis que o Flamengo teve várias oportunidades, que o Atlético bateu primeiro. Sim. O Flamengo teve várias oportunidades de matar o confronto batendo depois. Teve o Arão, né, que o Everson pegou. Eu lembro dessa. Sim. Mateuzinho. Você vai forçar a minha memória agora? Não. O Hugo bateu pra fora, o Everson bateu pra fora, o Guga perdeu o pênalti. Bruno. O Arão perdeu, O Arão. o Mateuzinho perdeu. O Everson perdeu. O Everson perdeu. O Hugo bateu. Hugo também. O Hugo perdeu também? Também perdeu. Sim. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno perdeu. É como o Marra falou. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite, isso. Bruno. Desculpa, Boa noite, Marra. Boa noite, boa noite. Boa noite ao Zinho, que vai estar com a gente daqui a pouco, a Renata. Boa noite a todos. E, assim, pra quem gosta de futebol, Bruno, foi uma tarde e noite perfeita, né? Foi, né? Foi. Porque o que esses jogadores entregaram no início de temporada, o Flamengo com uma nova metodologia de trabalho, um novo esquema tático, o Atlético Mineiro junto com, né, o seu elenco e o novo treinador também, o Turco, um pouquinho mais parecido que a gente via no ano passado, mas foi um jogo muito interessante, né? O Marra até vai colocar, mas a gente conversando um pouquinho antes, mais de 30 finalizações, 33, então os times colocando muita intensidade dentro do jogo, enfim, então assim, a gente agradece, né, como apaixonado por futebol, acho que todos que assistiram o jogo agradecem, porque foi um grande jogo. Aí nas penalidades, uma série de erros, um grande número de acertos, o Hugo teve a chance de se consagrar, né, porque acabou falhando no primeiro gol, mas fez defesas importantes, chama atenção porque todas as penalidades do Atlético, ou quase todas elas, né, porque foram muitas, o Hugo acertou o canto, então ele dificultou muito a batida essa batida do jogador do Atlético e parabéns, né? Finalizar o meu destaque aqui, dando os parabéns ao Atlético Mineiro pela conquista importante, o Atlético merecedor também, porque o Atlético foi campeão brasileiro, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, abriu a vaga para o Flamengo fazer esse grande jogo, então assim, parabéns ao Atlético pelo jogo, mas parabéns também ao Flamengo por tudo que entregou e a gente vai esmiuçar esse jogo aí junto com o Zinho e com o Marra. Com o Sport Center, então, que está começando, com o Fábio Luciano, com o Mário Marra também, a gente já vai colocar Ozinho ainda ali no nosso telão, certo, Mário Marra, pra gente falar bastante, então, dessa decisão e da Supercopa do Brasil, muito parecida com a do ano passado. Também um jogo bom. 2-2. Isso, mesmo E placar. também essa história de pênalti, vai fazer, vai terminar e não acaba e... Só que dessa vez com o Flamengo campeão. O Flamengo poderia ter sido né, campeão. Então, Bruno, o Fábio me lembra aqui, né, que eu fui mal educado. Boa noite a todos. Né? Jamais. É que a gente já estava ali conversando, né? E a Renata também daqui a pouco, Renata Roel? Porque... A Cruel? Porque também com questões de arbitragem pra gente falar, Marra. Bruno, pra mim, assim, uma coisa só não poderia ser goleada pra qualquer um dos lados. Porque, pra mim, o que mais importa não é quem venceu o jogo, quem levantou a taça, ainda mais um jogo que foi para cobranças extras de pênaltis. O que mais importa é, enfim, após 7 jogos do Flamengo, após 7 jogos do Atlético, após o Flamengo ser testado contra o Fluminense, um clássico, após o Atlético ser testado contra o América, um clássico, e 2, Fluminense e América, 2 times de Libertadores, enfim, um testou o outro. Sim. Entendeu? Para mim, esse é o mais importante de tudo. O Flamengo mostrou coisas para o Turco Mohamed. O Atlético mostrou coisas para o Paulo Souza. A taça, ok, o pessoal deve estar levantando, tal, assim. A taça vai ficar na sede do Atlético, poderia ficar na sede do Flamengo, mas o mais importante para o momento, os dois, enfim, foram testados. Agora é o seguinte, para a comemoração ou para a depressão, reúne lá, cara, nós temos que acertar isso, nós erramos naquilo. Claro. Esse é o ponto. Quanta coisa a gente tem pra falar, por exemplo, do Flamengo mesmo, Não, né? assim, muita coisa, saída de bola do Atlético é completamente diferente. Sim. Então, acho que hoje à noite, não, né? Um vai ficar lá meio chateado, o outro vai ficar lá comemorando, mas amanhã é dia de reunião e bater papo. Gente, precisamos melhorar nisso, precisamos melhorar naquilo outro. O futebol brasileiro precisa ser maduro para conviver com
a euforia e com a depressão com moderação. Uhum. Eu vou ouvir o Zinho também sobre esse jogo e é interessante até comparar com o que aconteceu ano passado, porque a gente ficou o ano passado inteiro perguntando assim, poxa, por que as outras decisões não foram legais como a Supercopa? Né? Talvez a gente questione isso também ao longo dessa temporada. Eu tenho a resposta, Marra, admito. Crava. Sabe o que eu acho que está acontecendo? Eu não sei se vocês concordam comigo e se o Zinho também entende. Sabe aquela história, Zinho, do ao medo de perder tira a vontade de ganhar? Ninguém tem medo de perder a Supercopa. Na Supercopa os dois querem ganhar. Porque às vezes uma decisão de Libertadores, um clássico, um jogo com menos pressão, você tem essa pressão e tem assim, não posso perder esse título agora. A pressão é menor. Talvez porque todo mundo sabe que é início de temporada. Que... Pode ser. E não é um trauma perder. Ah, perdi a Supercopa. Não é um trauma. Como é um trauma você perder uma Libertadores ou perder uma semifinal de... Como é perder, sei lá, a Copa do Brasil, né? E, nesse caso, os times, a vontade de ganhar fala mais alto. E a gente tem visto isso. Tomara que seja assim nos outros jogos também, hein, Zinho? Boa noite. Muito boa noite, Bruno. Prazer estar com você novamente, com essa dupla aí fantástica, né? Meu capitão e o Mário Marra. Fã de esporte também, uma boa noite. Eu acho que assim, a característica dessas duas equipes não deixa que eles pensem na parte defensiva. Ou seja, sem a bola, tem que se estruturar, tem que marcar, tem que recompor, os treinadores montam esse sistema tático, mas a característica dos dois times é de buscar o gol, e por isso nós fomos presenteados, né, com um grande jogo, né, com alternâncias, com variações, com mudança de sistema de jogo. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, né? Muita gente falando do Flamengo com 3 zagueiros. Eu, na maioria das vezes, só vi o Flamengo numa linha de 4 atrás, né? Só tem 3 zagueiros para sair jogando. E assim mesmo depois mudou totalmente, quando o Paulo Souza faz várias mudanças no jogo. Mas é parabenizar as duas equipes, um espetáculo proporcionando emoções. E é um jogo tão equilibrado, que a própria disputa de pênalti mostra isso, né? Teve que novamente começar uma sequência. Só me chamou a atenção, parabéns ao Atlético Mineiro, fez um jogo como o Flamengo, qualquer um dos dois vencesse, estaria bem a taça com qualquer um dos dois pelo que apresentaram, mas foi um jogo para mim muito equilibrado em todos os sentidos, alternâncias ali de momentos do jogo, melhor um, melhor o outro, cresce mais no jogo um, cresce o outro. Agora, o que me chamou a atenção no final de tudo foi quando vira a cobrança, que o Hulk bate a primeira cobrança, eu pensei que seria a sequência, né? Manteria a sequência, mas quando eu vejo o Vitinho ir bater, eu vejo que não, poderia ser qualquer um. Por que não o Gabigol? O Hulk foi bater nessa sequência de muitos pênaltis perdidos, muita gente perdendo pênalti, aquele momento da decisão, a gente sabe como é que é. Agora, se você fizer, acabou. E a perna treme, o emocional vai lá em cima, e não é o Gabigol que pega essa bola e chama a responsabilidade para o pênalti. Bota o Vitinho, que aí acaba perdendo o último pênalti, o Atlético campeão. Me chamou a atenção isso, do Hulk pegar a bola, deixa que eu vou bater novamente nessa sequência o primeiro. Gente, o Gabigol, Fábio, ele bate o 5º pênalti das cobranças da primeira série, certo? E bate bem, né? Sim. A gente até nota que ele fica assim, né, respirando fundo e tal, mas ele bate muito bem. Mesmo uma característica que ele é acostumado, né? Ele quebra, na passada ele quebra o movimento do goleiro, chapa no canto contrário. E assim, o Zinho é genial, né? Porque a colocação é perfeita. Porque como você não tem que repetir a sequência, e como o Vitinho não abriu, né? O Vitinho não abriu, e você tem que garantir o seu pênalti, e até a leitura do Zinho, né? Porque aquele momento que o Hulk bate novamente, é um momento que os goleiros estavam melhores do que os batedores, né? Uhum. Então você percebia que o Hugo estava muito maior do que ele começou o jogo, né? O Everson também, apesar de ter perdido o pênalti, mas ele não tem obrigação de fazer, ele tem a obrigação de defender. Então seria o momento, sim, muito bem visto pelo Zinho, lembrado, do Gabigol chamar essa responsabilidade. O porquê, né? O Gabigol não faz como o Hulk, bota a bola embaixo do braço, a gente vai entender, de repente, perguntando para ele.
mas seria um momento. Não é crucificar o Gabigol, nem o Paulo por decidir um outro jogador, né? Não, mas porque é naquele momento também, mas é para tentar já que entender. ele é o batedor, sim, certo? Sim. E ele é o batedor pela qualidade gigantesca que ele tem. Se o Zinho fala, pô, o Gabigol, assim como o Hulk, tinha que colocar a bola embaixo do braço e bater, é porque com certeza o Gabigol é o melhor batedor de pênaltis que o Flamengo tem. Será que tem uma explicação, Marra? Então, de novo, né? Deve ter. Palmas para o Zinho, porque eu sinceramente não tinha... Eu ia entender isso hoje à noite, amanhã, assim, o Zinho bateu o olho e viu, né? Não tinha pensado nisso antes. Agora, aqui do nosso lado tem 2 jogadores que passaram por essa situação muitas vezes. Às vezes é aquela coisa assim do Vitinho também falar, não, é comigo, não sei. Mas sim, né, entre um e outro, o Gabigol, ele é o batedor de pênalti, né? O batedor é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. Porque assim, o Gabigol sempre que vai bater... E o Veiga. Mas o Gabigol e o Fábio Santos. Quando você fala de 3 batedores, você fala os 3 não erram, né? E o Gabigol, normalmente, ele vai muito tranquilo para as cobranças e ele tem muita personalidade. Sim. Né? Quando ele foi bater a 5ª cobrança, essa eu estava acompanhando ali, eu percebi que ele não estava confortável, mas ele bateu muito bem e falei assim, era coisa da minha cabeça. Mas tem uma responsabilidade, né, Bruno? É lógico que ele bate muito bem o pênalti, mas se ele perde a penalidade... Né? A responsabilidade é muito grande. Quem então, abriu, assim, a fisionomia dele, quem abriu foi o Hulk mesmo, né? Não, assim, Não, e na verdade, capitão, Pode falar. Na verdade, se o Gabigol perde aquele pênalti, o título já era do Atlético. Já era. E a Isso, sequência, então. né? Quando foi na sequência, todo mundo acertou. E o Atlético começou batendo. Isso. Exato, sim. Então todo mundo bateu muito bem. Ali tava isso. E 5 a ele 4, teve essa né? responsabilidade e ele assumiu. É isso, Assumiu. é isso. E ele assim, assumiu, quando você- ele foi, respirou, aguentou até ali o Everson, né? Ele ficou lá atrás, bebeu uma água, Virou de fez costas. a oração dele, É. virou de costas, tentou ali tirar a concentração do Gabigol. Ele foi muito bem. Mas, Por Ozinho, isso que eu não estou aqui em nenhum momento dizendo que o Gabigol... tô crucificando ele. Me chamou a atenção porque num momento tão difícil ele foi lá e fez para empatar e ir para essa sequência. Me chamou a atenção porque, olhando para o time do Flamengo, os garotos, principalmente os que perderam, é claro que fica com uma pressão muito maior. E olhando quem tinha na sequência para bater, você não tem Everton Ribeiro, você não tem o Arrascaeta, que saíram do jogo, né? Teria Felipe ele Luiz. e o Diego, os líderes, né? Os caras mais cascudos, e o Davi Luiz, de repente. Mas me chamou essa atenção, foi só um detalhe, né? É da bola, pode ter sido ali, o Vitinho pediu, mas enfim... Para mim, ele junto com o Veiga são os melhores cobradores de pênalti do Brasil e que do mundo, né? Tá no patamar dos melhores batedores. E era o momento, sim, dele chamar essa responsabilidade. Eu fui ver aqui, quem abriu foi o Lázaro. O Lázaro. que bateu quem bem abriu. Foi o também. primeiro a bater aqui. Aliás, que entrou no jogo bem, né, Marra? Sim. Não, inclusive ele está furando a fila. Ele está furando a fila, assim, me parece, nas ideias do Paulo Souza. Sim. Ele está buscando o espaço dele, porque ele foi uma opção de substituição, de início. E ele entrou, ele atuou em 2 funções, né, mano? Sim. Ele entrou no lugar do Everton Ribeiro, pelo lado, aí você questiona um pouco, né? Pô, é um cara que tem perna direita, jogando pelo lado esquerdo, mas aí ele faz a jogada do gol do Bruno Henrique, ele traz a bola para o meio, acha o Bruno Henrique com perfeição, e depois ele vai jogar, né, no final do segundo tempo, ele vai atuar ao lado do Gabigol na frente também. E aí tem a responsabilidade de bater o primeiro pênalti, aí você sabe que é uma pressão também, né, para você iniciar bem as cobranças, então... parabéns ao Lázaro, ao João Gomes também, que foi muito bem, na minha opinião. Né? Ele deu conta do recado ali no meio-campo, um jovem atleta. Mas, assim, é como o Zinho falou, com relação ao... Não sei se a gente vai continuar essa discussão do Gabigol, mas a observação do Zinho ela é perfeita, não é crucificar ninguém, mas, assim, para eu finalizar a minha opinião com relação a isso, era o momento, sim. Era o momento dele colocar a bola embaixo do braço e falar, bom, vamos lá, eu vou bater. Porque se qualquer outro perde, ou se o Gabigol mesmo perde o pênalti, o título era do Atlético. Né? Então era a hora dele chamar essa responsabilidade novamente. Ele foi escalado novamente. para a 5ª cobrança. Sim. Certo? O 5º pênalti tem os 2 lados. Sim. Ou você é escalado para a 5ª cobrança, não é, Zinho? Porque é o decisivo, ou às vezes Você nem nem chega. bate, sim. Certo? Ou às vezes nem chega. Por isso que, às vezes, a primeira cobrança, como foi no caso do Hulk, ela já é uma responsabilidade também grande por... Abrir e fechar, estou né, com uma Bruno? vantagem. Abrir e fechar, Mas o né? primeiro pênalti é certeza que você vai bater. O 5º, às vezes, não chega. Várias vezes não chega. Agora, quando deu essa volta... Geralmente... Fala, Zinho.
Não, desculpa, só para finalizar essa parte de pênalti, né? Os treinadores hoje em dia têm feito isso, né? Você começa batendo, na hora da escolha, todo mundo prefere já começar batendo porque é para fazer e botar a responsabilidade no adversário. E você começar com os melhores, naqueles treinamentos, no dia a dia, você saber quem é os caras que têm a qualidade e a tranquilidade de bater os pênaltis, você começar com eles. O Atlético fez muito isso. Deu para perceber que foi muito bem planejado. Sim. Poderia ser o Flamengo campeão, porque o pênalti chegou lá na final, teve muitas oportunidades do Flamengo, teve 4 a 5 chances de matar, né, de fazer, e não fez. Então, mas, principalmente os 5 primeiros cobradores, os treinadores colocam os seus melhores logo de início e preferem começar batendo. Foi o que o Atlético fez. Quando deu essa volta toda e chega ali já nas cobranças alternadas, ali é a iniciativa de quem está lá no campo para bater, certo, Fábio? Quando chegou o momento... Os 5 são selecionados antes. Antes. Mas depois que deu essa volta toda ali, no caso, vai o Vitinho ou vai o Gabigol, ali é a iniciativa de quem está em campo. Então, assim, é a iniciativa de quem está... Primeiro, parte é a iniciativa de quem está em campo, né? Lógico, né? O cara, o treinador pode indicar o jogador a bater. Mas, nesse momento, acho que com tantas cobranças, acho que parte muito do cara, assim. Não, deixa comigo, deixa que eu vou bater. Eu tenho certeza que o Hulk, por exemplo, ele, na hora que tem que repetir, tem que repetir, né? Porque é essa informação, né? Porque o jogador também, ele não está ali sabendo que... Ele não está com a calculadora. A gente aqui assistindo, você está tão envolvido que você não sabe quantas cobranças foram feitas, né? E foram acertadas e erradas. O jogador ali, ele não tem esse discernimento, essa leitura de que, bom, agora repetiu e a gente vai voltar. Alguém que leva a informação. Rapaziada, vai voltar as cobranças, vai repetir novamente os cobradores e aí o cara já deixa que eu vou. No caso do Hulk pode ter sido automático. Tem que começar de novo. Então, pode ser também, né? Pode ser que o primeiro, às vezes o cara chega lá e fala, vai lá, Hulk, bate de novo que vamos começar a sequência. Mas, cara, como o Zinho falou, o Flamengo teve várias chances de conseguir vencer o Atlético nas penalidades, ficou na frente em alguns momentos, o Atlético perdendo, e aí o Flamengo na sequência perdendo também. Parece que o Fabrício Bruno, por exemplo, quando tem a cobrança dele, parece que os jogadores mesmo que... Eu vi uma imagem dos jogadores meio que colocando ele, sabe? Assim, vai lá. Irmão, vai lá, cara. Eu acho que nessa hora já não tem a escala. Eu acho que o jogador fala, deixa comigo que eu vou. E aí o cara sai pra bater, né, Zinho? E aí o árbitro deve fazer a anotação, mas parece... Vai lá. Falou, vai lá, que Eu joguei um Mundial para fazer uma recordação rápida aí, fazer uma homenagem também ao Gilmar Fubá, né, falecido, que a gente tem tanto carinho. E o Gilmar conta uma história assim, né? Quando ele percebeu que as cobranças iriam para as alternadas, ele já pediu um sorrisal e falou, vou dar uma sensação de que eu estou passando mal aqui, eu que não vou passar por isso, eu que não vou bater. Teve isso, Fábio? Teve isso, na final do Mundial. Quando ele percebeu que poderia chegar nele, contra o Vasco. Contra o Vasco. Quando ele percebeu, porque eu acho que algumas cobranças, E você vê, eu estava no jogo e nem lembro também se o pessoal perguntou quem ia bater ou não, assim, depois da quinta cobrança. Mas ele dá uma declaração, né, ele fala sobre isso em um programa que a gente gravou, que quando ele imaginou que a sexta cobrança seria ele, né? Acho que estava colocado que ele iria bater, ele falou, eu não vou bater, eu não tenho estrutura para fazer isso. Aí ele falou que ele pegou um sorrisal, pediu para o massagista um sorrisal e falou, se for minha vez, eu vou botar na boa o sorrisal, vou começar a espumar pela boca, e isso eu não quero para mim. Mas parece... um beijo à família do Gilmar, incrível, falecido, um cara que eu tenho um amor, vou amá-lo para sempre. Mas parece que o Fabrício Bruno, na hora, os jogadores do Flamengo mesmo, vai lá, irmão, vai que... Tem um sorrisal. Sim, dá um sorrisal. Se a gente fica nervoso assistindo o replay de pênalti, de cobrança de pênalti, imagina os caras indo lá pra bater. É claro que sim. Eu acho que o que a gente tem que ressaltar foi o jogo, Bruno. Então, aí é o seguinte, a gente tem muito do jogo para falar e a gente vai ouvir, claro, o Paulo Souza, o Cuca, vamos ver se tem uma explicação. Olha, tá lá em Curitiba. Podemos ouvir também, podemos ouvir o Cuca também, né? Gente, o Turco, o Mohamed também. E vamos ver se tem alguma explicação aí do caso do pênalti do Gabigol pra gente entender o que aconteceu, né? Deve ter alguma explicação. Só pra deixar claro, né, Bruno? Não tem ninguém caçando bruxa aqui. Nenhuma. Não, mas nenhuma. Assim, o Zinho levantou uma hipótese que eu não tinha nem pensado, que não seria que ela foi alternada a segunda série e tal.
tem nenhuma caça às bruxas aqui. Nenhuma. Como se amanhã existia algo parecido com o Corinthians e não for o Fábio Santos, a gente vai falar, nossa, mas por que Claro, não foi? com o Atlético, se não for o Hulk, o Veiga no Palmeiras. O Veiga, exato. Exatamente. O Atlético nas redes sociais já está provocando o Flamengo ou comemorando o seu título, mas também dando uma cutucada aí no Flamengo em relação ao que acabou de acontecer, o título da Supercopa do Brasil. Olha lá, ó, que cheirinho de campeão, o Can ali bem em letra maiúscula, destacando então o título do Galo. Ô Marra, a gente fala muito de um confronto tão equilibrado entre Atlético e Flamengo, certo? Por que o Atlético levou vantagem, então, vai nas 3 competições? No Brasileiro, na Copa do Brasil e agora na Supercopa? A primeira que a gente não pode perder de vista nunca, a gente tem falado aqui no futebol brasileiro, nos últimos tempos, de Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Então, todo jogo entre eles vai ser, eu acredito, vai ser um jogo muito apertado, muito difícil. Claro, se tiver uma expulsão, uma coisa assim, aí pode ter uma margem de erro maior, de gol para um lado ou outro. Mas é muito difícil para o Flamengo ganhar do Atlético, é muito difícil para o Atlético ganhar do Flamengo. Eu não espero uma superioridade daquelas assim. No Campeonato Brasileiro, em 38 rodadas, me pareceu que o Atlético estava melhor preparado dentro de uma ideia do Cuca na temporada passada. Tanto que o Flamengo até trocou de ideia no meio da competição. Sim. Mudança de técnico. E o Palmeiras acaba saindo dessa disputa, porque o Palmeiras, eu acho que essa é uma questão, a gente já falou sobre isso, né? Que acho que o Abel precisa dar essa resposta na atual temporada. Acho que o Palmeiras tem que disputar o título até a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras estava ali para ser campeão de Libertadores, e aí, quando percebeu, a distância estava grande, então, ok, vou cuidar da minha vida. Mas eu não espero a diferença que a gente viu em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, em um jogo entre Atlético e Flamengo, vai ser sempre muito apertado. Se a gente pega, Bruno, no Brasileiro da temporada passada, o Atlético ganhou um, o Flamengo ganhou o outro. Não é essa diferença de 3-0. Eu tenho 3 títulos e o Flamengo não tem nenhum. De jeito nenhum. Não? Não, nem se o Palmeiras entrar nessa disputa. Nenhum dos 3 tem essa diferença, né? Não, Fábio. Mas então por que o Atlético leva tanta vantagem? Qual que é a... O Marra, a colocação é essa. O Atlético estava mais organizado naquele momento dentro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deixou abrir um pouco essa vantagem, focou somente focou mais aí com relação a Libertadores. E a Copa do Brasil, o Atlético é muito forte, né? Então, assim, e o jogo de hoje poderia ser decidido de uma outra forma. O Flamengo teve várias chances dentro do jogo de fazer o resultado e nas penalidades também. O que eu acho que é legal a gente destacar é que os 3 times são muito fortes. Então, assim, os outros clubes, né? Então, assim, você imaginar que São Paulo, Corinthians, outros clubes vão ter que fazer muita força, vão ter que se estruturar muito dentro e fora de campo para conseguir bater esses clubes, porque eles são muito fortes. E um jogo desse, ele assusta os rivais, né? Porque aí você pega os grandes do nosso futebol também, olham e assistem, lógico, um jogo como esse e falam, pô, os caras são fortes demais. O que eles entregaram hoje com 7 jogos de temporada é muita coisa. No calor de Cuiabá. As ideias, no calor de Cuiabá. A gente estava falando sobre isso. O Flamengo e o Atlético, eles começaram o jogo marcando a saída de bola, né? Então a gente viu os jogadores marcando dentro da área. E aí, a hora que o Atlético tem muita qualidade para sair, o Flamengo também, a recomposição era muito rápida. O contra-ataque do Flamengo, as ideias de jogo ali, o Alan ali no meio campo também, enfim, as jogadas, o Nacho, o Hulk, a força do Hulk, os duelos aí do Hulk e do Davi Luiz, que é bacana a gente chamar atenção também, porque foi um duelo bem interessante. Então, eu acho que isso faz os adversários, os outros clubes abrirem os olhos assim e falar, pô, a gente vai ter que trabalhar bastante para conseguir vencer esses caras, para conseguir conquistar títulos também, e aí quem ganha é o nosso futebol.